Fala, investidor. Você olha o retorno quando você vai investir num ativo? Tenho certeza que sim. Agora, você olha o risco desse ativo que você vai investir? Se você é iniciante, provavelmente não. Mas você sabia que você pode perder muito dinheiro só olhando o retorno? Pois é. Eu estou começando uma série nesse mês de julho que eu vou dedicar a risco e retorno. E se você não sabe a importância do risco e retorno, eu te aconselho, você deveria saber. Essa é a diferença entre ganhar dinheiro e não ganhar. Aliás, perder dinheiro também e muito. Vou começar essa série mostrando como se calcular retorno, como você mede o risco no investimento, depois você vai aprender a relacionar o risco com o retorno. E depois, melhor ainda, eu vou te ensinar uma técnica para você colocar o risco sob controle e investir somente em momentos propícios para maximizar o seu retorno. Fantástico, não é? Ainda vou te apresentar uma ferramenta que vai te maximizar isso automaticamente. Gostou? Fica comigo que no final dessa série eu tenho certeza que você vai sair um investidor transformado. Olá, sou Marcelo Xisser e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Se você não me conhece, saiba que esse canal ele se dedica a apresentar materiais, resumos de livros, planilhas, códigos e ferramentas que te ajudam a se tornar um investidor melhor. Assiste esse vídeo, aliás, assiste essa série Risco e Retorno e você vai me agradecer muito. Se você gostar, deixa seu like. Compartilha com aquele amiga ou amigo que não conhece risco e retorno, quer investir, mas não sabe. Deixa um comentário dizendo o que você gostaria de ver, que isso motiva bastante. Mostra para o YouTube que a minha informação é importante. E para você que já me conhece, já sabe, toda quarta-feira tem coisa boa aqui. Já senta o dedo no like e vamos junto nessa caminhada. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês como investir olhando só o retorno não é uma boa. Esse olhar só para o retorno, ele engana, principalmente para quem está começando. Vamos fazer aqui um exercício. Eu resolvi escolher dois ativos que na verdade não existem, só para mostrar como é um comportamento baseado em risco e retorno. Bom, aqui eu estou comparando então dois ativos. Esse ativo ABCD4, aqui eu tenho retorno, e de cá eu tenho WXYZ4 e o retorno dele. Como é que foi estimado isso? Isso é teórico, tá? Ele não existe. Esses dois ativos não existem. Bom, eu utilizei uma distribuição teórica, a distribuição teórica da normal, que é essa aí que você está vendo na tela. Se você já fez alguma cadeira de estatística, já estudou estatística alguma vez, com certeza você viu isso. Se você não viu, não se preocupe. A distribuição teórica da normal, ela precisa de dois elementos. Ela precisa da média e do desvio padrão, que eu coloquei aqui. A média do primeiro ativo, a média do segundo ativo. O desvio padrão do primeiro ativo, o desvio padrão do segundo ativo. Vejam que as médias de retorno estão iguais e as médias de desvio padrão ou de volatilidade, que muitas vezes você vai ouvir na academia e vários investidores chamando isso aqui de risco. Há uma controvérsia acadêmica, mas eu nem quero entrar nisso. Vamos considerar isso aqui, chamar de volatilidade e risco indistintamente, tá bom? Para o nosso estudo aqui, vale a pena. Então, um é 2%, o outro 5%. Isso indica que o segundo ativo tem a volatilidade maior. Como é que isso reflete? Isso reflete na cotação. O primeiro ativo é o menos volátil. Olha que os acréscimos ou decréscimos, eles são sutis, né? Ele vai variando de pouco a pouco, ó. Tá vendo aqui, ó? O retorno dele, que é baseado nessa distribuição, você pode ver que ele não oscila muito, ó. 1,47, 1,92, o maior aqui foi menos 4,07, 4,21 para cima, enfim. O segundo ativo, se você olhar o retorno aqui, você vai ver que ele oscila muito mais. Olha só,
Já começou aqui com 8%, 9%, 9%. Deixa eu ver se tem algo maior aqui. 6% negativo, ó, 4%, 5%, 8%. Enfim, a oscilação é muito maior. E isso reflete no preço também. Você está vendo aqui, ó, o preço oscila muito mais. Se você comparar com o primeiro ativo, você está vendo aqui que as oscilações são grandes. Percebe? Então você já visualizou aqui, numericamente, os primeiros impactos da volatilidade em cima do preço do seu ativo. Agora, se você observar aqui neste gráfico, ele dá um exemplo bem legal de como é que isso afeta o comportamento do seu ativo, do seu investimento. Eu quis estimar aqui um mês só para a gente acompanhar aqui para ficar mais visual. Olha só, todos os dois começam com R$ 10 e aqui você vê que o primeiro ativo ele começa indo para cima aqui, parece que ele vai disparar, enquanto o outro vai aqui meio na manha, né, devagarinho, mas ele vai subindo consistentemente. Enquanto o nosso outro amigo aqui, ele vai tendo os retornos altos, mas em compensação, quando cai, ele vem caindo forte, tá vendo? Aqui já cruzou a linha para baixo, ou seja, o nosso ativo menos volátil já superou o nosso ativo mais volátil aqui. E isso é muito comum de acontecer. No final das contas aqui, no final dos 20 dias, você observa que o nosso ativo menos volátil foi aqui devagar e sempre, deu uma quedinha aqui, mas ele foi subindo e assim ele caminha. Enquanto o outro volátil, ele já caiu aqui e talvez ele suba aqui e ultrapasse novamente. Se você observar esse outro gráfico aqui, você vai ver os retornos diários. Observa que ele começa bem alto, mas aí depois ele começa a cair e ele oscila bastante. Esse aqui é o de maior volatilidade, ó. Ele oscila bastante, caiu bastante, subiu, desceu, subiu, caiu bastante, subiu bastante aqui no final. Enquanto o outro, ele é mais comportado. Ele sobe e desce mais ou menos preso ali na distribuição, principalmente no desvio padrão menor, na volatilidade menor. Tá. Daqui você já observa o seguinte: o investidor que opta por um ativo mais tranquilo, isso é, menos volátil, ele tem menos oscilações na sua carteira, no preço das suas carteiras. Por quê? A oscilação é pequena, enquanto o outro, apesar de ter retornos muito altos, ele também sofre com retornos muito para baixo. E isso, no final das contas, como a gente viu aqui, ó, ele tira o ganho, ou seja, você devolve o seu ganho. Isso é muito comum. Outra coisa que você vai observar nessa carteira teórica é que essa distribuição aqui, ó, ela segue mais ou menos a carinha da normal, enquanto essa outra aqui, por enquanto, não está com o desenho da normal. Por quê? Porque a gente tem pouco elemento aqui nessa amostra. Vamos ver o seguinte, vamos passar aqui para mais dias, que aí a gente consegue enxergar melhor. Bom, você já visualizou com poucos dias, já deu para ver o desenho bacana aqui. Eu acho que você já entendeu como é que funciona a volatilidade em razão do retorno da sua carteira, na verdade, do seu ativo. Vamos botar aqui 180 dias, que seriam 6 meses. Veja bem que agora a gente já tem 6 meses, aí você já vê o seguinte. Bom, aqui no gráfico de retorno, você vê que a oscilação aqui, ó, ela é gigante, enquanto a outra ela está mais contida aqui no meio, né, azul. Você observa aqui que a rentabilidade ela vem devagar e sempre no nosso ativo mais comportado, ele vem subindo consistentemente, enquanto o outro, ele sobe, depois ele devolve um pouquinho, sobe, devolve, aqui ele descolou legal, vem subindo, e aqui ele descolou, caiu, e provavelmente ele vai subir, vai superar de novo, e assim vai. Ou seja, você vive numa ciranda quando você investe em ativos de alta volatilidade. Aqui o desenho da normal já fica bem mais legal, né? Você consegue ver aqui um desenho bem mais constante. Aqui já começou a tomar forma, mas por conta da oscilação, você vai ver essas caudas mais longas aqui. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, nós estamos fazendo aqui uma simulação, né? Eu quero que vocês observem aqui a quantidade de vezes que
o ativo de maior volatilidade, ele foi melhor nesses 6 meses do que o ativo menos volátil, tá? Então vamos lá. Observaram? Você viu que a curva menos volátil, ela está sempre para cima e às vezes ela é superada pela outra. Em compensação, a oscilação é muito grande. Isso, para quem já investe há muito tempo, essa oscilação, quando você acostuma com ela, você não sofre muito. Mas para algumas pessoas que são conservadoras em investimentos e não são aquele perfil agressivo, isso tira o sono da pessoa. Então, há formas de você lidar com isso. Eu quero, com essa demonstração aqui, eu espero ter estimulado vocês a buscar a explicação para isso e como é que eu posso aliar a teoria à prática para minimizar essas oscilações e maximizar o seu retorno. Agora vamos fazer mais uma simulação para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. Vamos colocar aqui 2%, ou seja, o ativo com maior volatilidade ele vai ser o dobro de rendimento do ativo de menor volatilidade. Em compensação, a gente aumenta aqui também a volatilidade, tá? Só para a gente fazer a mesma simulação que a gente fez agora há pouco. Então, cada vez que eu der um Enter aqui, o nosso gráfico vai mudar, ou seja, vão ser gerados novos valores de acordo com a distribuição teórica e a gente vai fazer essa simulação novamente. Vamos lá. Vocês viram nesses exemplos quantas vezes, mesmo tendo o dobro de rentabilidade, a maior volatilidade bateu a menor volatilidade? Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Olhar só o retorno é um grande engano e você acabou de ver por quê. Nós temos dois ativos, um com o dobro da rentabilidade que deveria ganhar sempre. Só que ele tem um detalhezinho, ele tem a volatilidade bem maior, coisa que geralmente as pessoas não olham, os investidores não olham. E por isso acabam deixando o dinheiro na mesa. Aliás, acabam perdendo muito dinheiro por conta disso. E qual é a solução? A gente tem que ter técnica aliada com o investimento. Por isso, eu convido você a continuar no próximo vídeo, que a gente vai ver detalhadamente como é que se calcula retorno, para você entender como é que se faz isso, porque eu vejo muita gente calculando retorno errado. Você tem que aprender o significado da volatilidade, como é que se influencia na sua carteira de investimentos. Você tem que entender que existem técnicas que unem a volatilidade e o retorno para que você faça investimentos mais seguros. E, por fim, você tem mecanismos, você tem ferramentas que te ajudam a fazer isso automaticamente. E é o que eu vou apresentar para vocês nessa série toda. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com aquela amiga ou amigo que não conhece o canal, mas gostaria de conhecer. Deixe um comentário aí. Hashtag Risco e Retorno. Se não deixou o like, tá na hora, né? Deixa o like. E outra coisa, se inscreve no canal e aperta no sininho para ser notificado, porque toda quarta-feira tem coisa legal por aqui. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.